A determinação do princípio. O outro problema que se apresenta na busca do princípio de todas as coisas é a da determinação, aquilo em que propriamente consiste o princípio. A respeito deste tema é preciso introduzir preliminarmente um esclarecimento. Os primeiros filósofos se encontram em situação teorética ambivalente. Por um lado, enquanto se abrem à totalidade como totalidade, embora admitindo que esta totalidade é a totalidade mundana cosmofísica, eles foram metafísicos. Por outro lado, enquanto posteriormente se aperceberam de que a totalidade física não é a totalidade onicompreensiva e exaustiva, resultou que eram apenas físicos ou cosmólogos. Uma coisa com efeito é por a totalidade física ou cósmica enquanto realidade simplesmente cósmica, ou seja, como a região da realidade caracterizada pela sua fisicidade e assim limitada em relação à totalidade, que, portanto, compreende em si outras dimensões. Tem-se então que os primeiros filósofos foram físicos. Outra coisa é pôr a realidade física ou cósmica como realidade em geral e admitir que a realidade física vale pela realidade como realidade. Tem-se neste caso que os primeiros filósofos foram metafísicos, ou seja, puseram seu princípio, embora limitado ao mundo físico, ao cosmos, contendo o concreto e com determinação exaustiva da totalidade. Para eles, a totalidade física vale como totalidade em absoluto, como totalidade da realidade enquanto realidade. Esta observação deriva de Aristóteles, depende do fato de que, com ele, a física não denomina mais o ser enquanto tal, mas apresenta a dimensão física como ser. Estamos agora em condições de empreender o exame das principais soluções relativas do princípio. O princípio não é uma determinação. Percebe-se logo que não poderia ser uma determinação particular e limitada, água, ar, fogo ou outra coisa, enquanto determinação particular ou limitada. O princípio se põe como uma coisa entre as outras. É uma de todas as coisas das quais se procura o princípio. Assim determinado, deixa fora de si, junto de si, todas as coisas que se determinam de maneiras diferentes. Neste caso, não é aquilo que explica, mas aquilo que recai no número das coisas que devem ser explicadas, ou seja, não é aquilo no qual tudo convém em unidade, nem aquilo no qual tudo depende. Conclusão, não é o princípio. Princípio como determinação. Como se vê, não podendo o princípio ser uma determinação, deverá comportar a negação de toda e qualquer determinação ou qualificação particular e limitada, não no sentido em que tenha nenhuma delas, mas no sentido que as compreende todas sem reduzir-se a nenhuma delas de modo determinado. Assim entendido, ele será o inqualificável e o indeterminado. Será o apeiron, do qual cada coisa será ao invés
determinação a partir do momento em que dele se separa. As coisas, ao se separarem do princípio, se apresentam como determinações, isto ou aquilo, enquanto o princípio que contém todas elas é a determinação ou o indeterminismo de todas as coisas. Na hora canônica, a partir do momento em que se depara as coisas, ao se separarem do princípio, se apresentam como determinações, isso ou aquilo, enquanto o princípio contempla determinações. O princípio como Levi ou a unidade dos apóstolos. Mas se o entendimento é o princípio, se o indeterminado é o princípio, do qual provém a indeterminação de todas as coisas. É bom observar que ele explica apenas a sua multiplicidade à medida que contém todas as determinações, mas não explica o seu separar-se, o processo do devir. Mas se considera este processo, o devir, ele aparece como aquilo em que todas as determinações particulares se unificam no seu próprio derivado. Com efeito, ele se verifica que, enquanto desaparece e se anula todas as determinações, aparecem e se configuram determinações novas. Contrárias e diferentes. No ato em que desaparece e se anula, aparecem e nascem outras. O devir é, pois, o princípio, aquilo que ocorre à multiplicidade. Isso significa que o devir não explica apenas a multiplicidade dada, mas o dar-se da multiplicidade, ou seu multiplicar-se. O devir é o processo em que todas as coisas diferentes, contrárias, opostas, se unificam no sentido que nele emergem e rompem-se, diluem e desaparecem. O devir une no mesmo processo o diluir-se de uma determinação e o emergir-se em outra. Ele é o princípio pelo fato de ser a união dos opostos. E é a união dos opostos não que os identifica, confundindo-os com outros, mas porque os constitui e os mantém como opostos na sua unidade recíproca, fora da qual eles se anulariam. E considerando que os opostos são as próprias determinações, é forçoso dizer que é o devir que explica as determinações, pois é ele que confere realidade às determinações no ato de pô-las em relação de unidade com as determinações opostas, vida, morte, de noite, alto, baixo, etc. No entanto, quando se diz o devir ao princípio da totalidade, na realidade se faz dupla afirmação. As coisas aparecem e desaparecem. São geradas e se corrompem, mas o devir no qual ocorre tudo isso é que é o processo desde correr, nem aparecer, nem desaparecer, nem é gerado, nem se corrompe. O devir é imutável e o eterno. Isto é, o processo eterno e imutável que constitui todas as coisas.
já que todas são geradas e irrompem a partir dele, e nele, e ao mesmo tempo não é nenhuma das coisas. E nesse sentido é o indeterminado e o inqualificado, pois é nele que elas se anulam e se diluem. Parmênides, o princípio do ser. Também o dever exerce esta sua função de princípio enquanto é. Isso significa que o dever remete a algo, que é aquilo pelo qual o princípio o dever desenvolve a sua função unificadora. Uma análise não é o dever que é o princípio, mas aquilo pelo qual o dever é. O princípio é, portanto, o ser, ou seja, o princípio é aquilo que se apresenta como universalidade determinada pela qual não é nada, mas é ser. Capta, entanto, o ser como princípio comporta uma série de implicações. Só o ser pode exercer a função de princípio, pois não é possível ir além do ser. Enquanto todos os outros princípios permanecem ultrapassíveis, ou seja, a respeito deles se pode e se deve fazer uma pergunta ulterior. Porque o ulterior ultrapassa o ser significa cair no nada. Quer dizer, no não ser que não é. É nesse sentido que o ser possui uma primariedade absoluta. O ser não pode ser outra coisa senão ser. Rigorosamente pensando, ou seja, tendo-nos ao puro plano do ser. O outro, diferente do ser, é essencialmente o nada, é dizer, voltando ao que já foi dito, o não ser que não é. O ser não podemos ser outra coisa senão ser. Não pode devir, isto é, não pode nem ser gerado, pois toda geração implica que o ser derive do não ser. Nem se corrompe ou perece, já que toda corrupção implica que o ser desemboque no não ser. Ele é, pois, imperecível e eterno. Sendo esta a essência do ser, o seu logos e sua lei, a sua lógica é o princípio de não contradição. Não, que decreta a sua impossibilidade de não ser, a sua infinita posição ao não ser. O ser é e não pode não ser. O não ser não é, não pode ser. É impossível que seja. Parmênides, o fundador da metafísica e o pai da incontraditoriedade do ser. Consequentemente, a força do princípio de não contradição, o ser na sua totalidade é necessária de ser e permanência no ser. Se, porém, o ser é o princípio, é preciso estabelecer como ele se põe em relação a todas as coisas na multiplicidade e no dever dessas mesmas coisas. Relativamente à multiplicidade, todo outro diferente do ser deve ser negado. A planta é outro diferente de si, e assim por diante. Toda diferença, diversidade, variedade, enquanto outro diferente do ser, decai na negação, porque decai na anulação do ser, ou seja, no não ser. Afirma a multiplicidade das coisas equivale a afirmar que o não ser é. Se, portanto, o não ser não pode ser, e se a multiplicidade é necessariamente, pelo menos no plano do rigor lógico e linguístico, não ser e forçoso negar a multiplicidade, ela não passa de opinião, ilusão. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao dever, porque
Também o devir quer que seja interpretado como a alteração do ser. O devir outro dá origem à multiplicidade. Quer seja entendido como passagem do não ser ao ser e do ser ao não ser, e inclui em si a realidade do não ser. Ele põe a contradição do ser que não é e do não ser que é. Também esta contradição é resolvida, superada mediante a negação do dever. Não passa de opinião e ilusão. E uma vez que a multiplicidade e o devir no conjunto constituem o mundo, a negação dele significa a negação do mundo. A verdade é a unidade e a mobilidade do ser. O mundo múltiplice e em situação de devir não é verdade, mas mera aparência, opinião e ilusão. A verdade é a unidade e a imobilidade do ser. O mundo múltiplo em situação de devir não é verdade, mas mera aparência, opinião e ilusão. A verdade do ser contradiz a verdade do mundo, e a contradição é eliminada afirmando que o mundo é somente ilusão. Mas o que significa negar o mundo? Significa negar o aparecer da multiplicidade do devir, a sua manifestação e sua presença. Essa negação é negada da experiência. Com esta negação, nega-se a verdade da experiência. Negando o mundo, se nega que a experiência seja verdade. Ela é relegada para não verdade. A verdade consiste somente na afirmação do ser. Esta afirmação é sancionada pelo logos, pela lógica do ser, isto é, pelo princípio de não contradição. É este princípio, pois, que cava uma intransponível contradição entre o logos e a razão de um lado e a experiência do outro, entre o ser e o mundo, entre o ser como princípio e todas as coisas das quais deve ser o princípio. É esta contradição que constitui o formidável problema deixado por Parmênides como herança da filosofia posterior. Para fornecer, porém, os traços mais precisos dessa contradição, devemos examinar mais a fundo os elementos do problema. Por um lado, se impõe o logos, a lógica, o pensamento e a razão, que é a evidência da necessidade e imutabilidade do ser, e sua inegabilidade. O logos é a verdade do ser enquanto é manifestado desse mesmo ser, a sua logicidade incontestável. Mas, por outro lado, a experiência é manifestação do mundo múltiplo sem situação de devir, atestação inevogável do aparecer do mundo, e também esta manifestação é ser, não é nada. Não se dá com efeito a aparição de não ser. Se então a experiência é ser, ela não pode apresentar-se senão com a própria inegabilidade que o ser mostra no logos. Isso significa que a experiência é verdade, e por conseguinte também o mundo que constitui o conteúdo da experiência. Aquilo que a experiência se mostra é verdade, e verdade necessária e irrefutável. O resultado é que encontramos diante dessas duas evidências inegáveis a da verdade do logos e do ser e a verdade da experiência e do mundo. É impossível negar uma ou outra dessas verdades. Sacrificar uma delas à outra, semelhante negação seria contradição, ou seja, equivale a dizer que o ser não é. Ora, Parmênides nega a verdade da experiência e do mundo.
ele cai em contradição, cria uma contradição e uma contradição tanto mais gritante, porque nasceria do princípio de não contradição, cuja descoberta constitui a sua grandeza. Vale dizer, para negar a verdade do mundo, do Parmênides recorre à realidade, ao princípio de não contradição que proíbe a negação daquilo que é inegavelmente se mostra ser. Em resumo, ele negaria o princípio de não contradição usando o próprio princípio de não contradição. Além disso, a negação da verdade do mundo é a negação de todas as coisas. Ficaria salvo somente o ser, mas não como princípio, pois, neste caso, não dá origem a nada. O ser seria princípio somente de si mesmo e de nenhuma outra coisa. Mas um princípio que é princípio de nada não é princípio. Trata-se, no caso, de uma contradição. A esta altura, se põe includivelmente a pergunta: visto que se nega o mundo, cai em duas contradições, são flagrantes e concebíveis, que Parmênides não se tenha percebido disso? Quer dizer, é historicamente cabível atribuir a Parmênides uma negação desse tipo? Parece que devemos responder de maneira negativa. E conseguirmos a prova disso analisando os seus textos, dos quais apresentamos tais exemplos. É necessário, portanto, que conheças tudo, tanto o coração imóvel da hondura verdade, quanto as opiniões dos mortais nas quais não se encontra certeza veraz. Além disso, saberás também isso, como é necessário que as coisas que aparecem sejam indubitavelmente, precisamente porque elas são todas de todo. Observa por primeiro a intuição, inteligência, como as coisas longínquas, ausentes, estão sólidas e igualmente próximas, presentes. Com efeito, não separarão o ser do seu contato com o ser, tanto na fase em que se produz a dispersão total, como na fase em que ele se reforma. Tudo está repleto de si, que deve ser confrontado com tudo. Tudo está repleto igualmente de luz e noite. O contexto do FR8 é que não existe de um lado um, mas nem de outro um menos que o mantenham afastado da conexão. Com efeito, está repleto de si. Por isso tudo é conexo, porque o ser adere ao ser. O contexto de FR9 é o seguinte: uma e outra são qualitativamente iguais, uma vez que o nada não participa de nenhuma das duas. O que se pode concluir a partir destes textos é o seguinte: o ser é e é ser, e não pode não ser. Portanto, não existe senão o ser. O ser enche completamente tudo com a sua capacidade, que não admite cisões, separação, desconexões no seu interior. Tudo enchendo completamente, o ser constitui a verdade de tudo, e tudo aquilo que é indubitavelmente manifestação do ser. Não existe manifestação do não ser, pois o não ser não pode passar a fazer parte de nenhuma coisa. Ora, as coisas se manifestam como múltiples e em situação de dever.
é precisamente porque se manifestam que as coisas são, não só no sentido que são, mas também no sentido de o que são, isto é, a sua alteridade. O ser as constitui na sua verdade porque é a lógica intrínseca dessas mesmas coisas que dominam completamente a sua diversidade. Ou seja, porque é a filigrana íntima que lhes confere a sua validade. A presença igualmente sólida do ser é a verdade das coisas, as quais, consequentemente, não são verdade apenas pelo fato que são inegavelmente e, portanto, só opõem infinitamente ao não ser delas. Mas são verdadeiras também naquilo que diz respeito ao seu ser desta ou daquela forma, aves, animais, etc. Sendo este ser desta ou daquela forma, ser isto ou aquilo é igualmente inegável e se opõe infinitamente ao seu não ser desta ou daquela forma, não ser isto ou aquilo. A opinião, que não é certeza veraz, consiste em considerar as coisas prescindindo, portanto, realizando uma cisão, uma separação, uma desconexão do seu ser, ou seja, eliminando a sua lógica intrínseca, a sua filigrana, a autenticadora, desse modo separadas do ser. E é nesta separação que se dá efetivamente uma cisão do ser, aquilo pelo qual as coisas são e se manifestam a partir do ser. O próprio consiste e o próprio manifesta-se das coisas. Em resumo, a experiência do multis e do devir, as coisas não são e não são sequer deste ou daquele modo, isto ou daquilo. Aparentemente são, mas realmente não são. Neste caso, a multiplicidade e o devir não passam de ilusão, aparência e opinião quando não são consideradas no seu ser, ou seja, na sua verdade. Percebe-se assim em que sentido se deve entender a afirmação dos dois caminhos, o do dia, da vontade e do ser, o da vontade e do ser, o da noite, do erro e do não ser. Conclui-se, a mente não nega as coisas, achando que não passam de ilusões e aparências, mas nega que as coisas sejam ilusões e aparências. Só o erro é que pode considerá-las tais.